Departamento de Imprensa e Propaganda volta a informar diretamente da Academia Brasileira de Letras, onde estamos fazendo uma reportagem especial sobre a solene recepção do presidente Getúlio Vargas como acadêmico no Petit Trianon, aguardando apenas a chegada do novo acadêmico para o início da sessão solene, na qual ele será recebido com todas as pompas e todas as galas de estilo, neste salão que reúne os imortais da literatura brasileira. Senhores, antes de tomar posse da cadeira que me destinastes, desejo fazer algumas considerações de ordem pessoal. Não me sinto em meio estranho. Além da grande honra de achar-me entre os mais elevados expoentes da inteligência brasileira, experimento a satisfação de aqui encontrar antigos companheiros de jornada pública e amizades que muito prezo. Presidindo os nossos trabalhos, vejo o embaixador José Carlos Macedo Soares, que foi meu eficiente e dedicado ministro de Estado, personalidade por todos querida e admirada. Também o seu ilustre antecessor ao tempo da minha eleição acadêmica, o professor Levi Carneiro, que emprestou ao governo em muitas oportunidades as luzes da sua cultura jurídica. E por último, o ministro Ataúlfo de Paiva, magistrado de altas virtudes, filântropo e homem de extensa projeção social, designado em boa hora para receber-me. Considero ainda a circunstância e o especial agrado de pertencerem a esta casa os poetas, romancistas e polígrafos que sempre apreciei e distingui entre as minhas mais sinceras admirações intelectuais. Não posso finalmente deixar de lembrar 3 nomes dos mais ilustres da nossa companhia e aos quais me liguei por laços de amizade e sincera compreensão intelectual. Gregório da Fonseca, meu colaborador de imediata confiança, grande coração e grande caráter. Humberto de Campos, cujos últimos dias de vida acompanhei com emocionado carinho. Alberto de Oliveira, o magnífico poeta, gentilhomem das letras, com quem me entretive em inesquecíveis momentos de contato espiritual. Devo e quero agradecer, agora, o generoso empenho que pusestes em trazer-me ao vosso convívio permanente, conferindo-me a honra, por certo superior aos meus méritos de inteligência e cultura. Senhor Presidente, senhores acadêmicos, a atividade intelectual é para mim uma imposição da vida política, que exige de quem a ela se consagra a obrigação de comunicar-se com o público com precisão e clareza, explicando ideias e problemas de governo, esforçando-se por fazer-se ouvir e compreender. Não sou e nunca pretendi ser um escritor de ofício, um cultor das belas letras, embora tenha me habituado desde moço à amável convivência de poetas e romancistas, como leitor e admirador comovido das suas obras. Por que não hei de reconhecer também, numa confissão excusável nestas circunstâncias, a atração que sempre exerceram sobre mim os homens de pensamento, as inteligências cultas e desinteressadas, os espíritos de alto quilate moral, possuidores do divino dom de transmitir aos seus semelhantes as conquistas culturais, os anseios piedosos, os arrebatamentos da paixão e da fé. O que vos falo está longe de definir os méritos de um escritor, de legitimar pretensões a partir dos louros e das glórias a que têm direito os tristes da poesia e os mágicos exploradores dos reinos de ficção.
A casa de Machado de Assis parecia reservada nas minhas reflexões aos homens votados à criação artística e ao estudo desinteressado dos problemas culturais. Não a considerava a gleba apropriada ao rude amanho dos agricultores, mas terreno escolhido e tratado, onde os jardineiros operam milagres de beleza e de colorido. Nascida sob a invocação da Academia Francesa, por ela modelada, teria certamente o destino de servir de refúgio e assegurar repouso amável aos espíritos serenos que olham a vida em termos de categoria filosófica e usam as lentes da perspectiva histórica para observar com imparcial frieza os acontecimentos da atualidade. Sem dúvida, as circunstâncias da vossa fundação delatavam o divórcio existente entre a pura análise espiritual, a seriação e o estudo da realidade através das artes e as atividades chamadas práticas. Naquele remanso do fim do século, passadas e esquecidas as agitações que auspiciaram o advento da República, políticos e administradores caminhavam de um lado e intelectuais de outro, ocupando margens opostas na torrente da vida social. Por uma deformação lógica, sentiam-se quase incompatíveis. As alterações da semântica retratam melhor do que amplas razões essa situação de fato. Poeta era, ao tempo, sinônimo popular de lunático, pessoa ausente, habitando um mundo de fantasias e imagens. Literato traduzia num pejorativo brando o teórico, pés fora do solo, cabeças nas nuvens, alheio a realidades cotidianas e convencido de poder ajustá-las aos esquemas simplistas da construção dialética. Em ambiente assim era inevitável, as energias sociais dispersavam-se esterilmente e o desdém do espírito pela matéria tomava formas quase extravagantes. Para o homem de letras, as palavras político, industrial, administrador tinham igualmente um sentido alterado. Significavam estreiteza de vistas, incapacidade imaginativa, grosseiro trato com as coisas belas da vida e os seus valores supremos. Para ser um exemplar desta fauna, tornava-se necessário ignorar as rosas, os puentes, as subtilezas da linguagem, o aguçamento de um sarcasmo e a finura de uma ironia. Explicavam uns e outros, através de conceitos voluntariamente truncados, o desdém recíproco e a mútua desconfiança. Os literatos reclamavam o isolamento, a torre de marfim, a impassibilidade marmórea, e essa atitude se refletia na própria preferência pelas imagens do reino mineral, tão do gosto dos poetas mais celebrados do tempo. Os homens de ação, dedicados às tarefas práticas, desacreditavam por seu turno as possibilidades reais dos que sabiam pensar e dizer. Não há novidade em declarar, por conseguinte, que a primeira fase da vossa ilustre instituição decorreu à margem das atividades gerais, enquanto o Estado, a administração, a sociedade civil evolviam e se transformavam. Só no terceiro decênio deste século operou-se a simbiose necessária entre os homens de pensamento e de ação. Hoje, vemos em vosso meio, compartilhando a imortalidade com poetas e romancistas, representantes das profissões liberais, juízes, historiadores, políticos e até industriais. É admirável que isso aconteça. Os valores da inteligência são multiformes, representam e resultam de múltiplas e fecundas aplicações. Os modernos processos de integração social não podem malbaratá-los,
e a todos disciplinam num sentido útil para maior bem da coletividade. O papel das academias não é, na atualidade, o que Chapelain atribui à Academia Francesa, fazer um grande dicionário e fiscalizar a língua. É mais importante, mais amplo e profundo. Não corresponde, evidentemente, a uma instituição acadêmica vanguardiar os movimentos revolucionários em arte e cultura. Também não lhe corresponde atuar do lado extremo, permanecendo fechada num conservatismo estreito e reacionário. Cabe-lhe, no conjunto das atividades gerais, uma função ativa, coordenadora de tendências, ideais e valores, capaz de elevar a vida intelectual do país a um plano superior, imprimindo-lhe direção construtiva, força e equilíbrio criador. Foi com essa visão global das responsabilidades acadêmicas que aceitei um lugar na vossa ilustre companhia. Honrado com a escolha, e considero homenagem excepcional e disposto a trabalhar convosco pela afirmação da nossa cultura, interessando-a na solução dos grandes problemas da nacionalidade. Eleito para a cadeira 37, venho sentar-me entre vós sob o patronato de Tomás Antônio Gonzaga, na sucessão de Silva Ramos e Alcântara Machado. Não me poderia sentir melhor em qualquer outra. O poeta da Inconfidência Mineira alcançou essa consagração mais pelo seu destino político que pela expressão da sua arte poética, aliás formosa. Numerosos foram os homens que pela época interpretaram em versos anseios sentimentais, as dúvidas amorosas, os conflitos do desejo e das possibilidades. O que singularizou a figura daquele desembargador do século XVII não foi certamente a inovação literária, a inspiração de grandes voos ou a criação linguística, como aconteceu a Dante e Camões. A sua lírica é similar à de todos os poetas do tempo, reflete idênticas influências, repassa com sabidos modismos, veste-se com as mesmas galas retóricas. Versejar parecia então sestro generalizado, diversão preferida das classes cultas. Se desde os clássicos da língua se admitia que não fazem dano às musas aos doutores, contavam com a absolvição antecipada os governantes poetas, os líricos magistrados. Essa produção literária oferecia, entretanto, pouca ou nenhuma originalidade. Seguia invariavelmente regras aprendidas a modo de ofício manual e a temática restrita dos modelos. Tomás Antônio Gonzaga, que é o nosso exemplo, vivendo em Vila Rica, cidade colonial das Minas Gerais, cheia de pretos da mineração, de brigas de garimpeiros, de façanhas de contrabando, não nos apresenta nas suas composições um esboço sequer da vida ambiente. A mais leve referência ao meio é esquecida. As suas poesias não se embeberam do cheiro estonteante da terra moça. As pastoras, os agais, os pegureiros, que invoca e canta, não passam de simples expressões de um dicionário ignorado na colônia do ouro e das pedras, consumida pela febre das riquezas e do luxo que a Inglaterra e a Flandres produziam e Portugal importava e pagava com larguezas de perdulário. Não foi, por consequência, essa literatura de amores infelizes, tão comum em tantos autores da época, o que levou o herói a patrono dessa cadeira. A projeção excepcional da personalidade do cantor de Marília resultou da sua atuação política, da sua participação num acontecimento que objetivava emancipar a grande terra brasileira, ausente na obra do poeta e presente na existência do homem. O verdadeiro patrono da cadeira 37 não é a rigor o lírico de Marília de Dirceu. Escolha como mera circunstância,
A homenagem do patronato equivale a um preço de admiração à memória do poeta que se ligou a uma nobre causa e por ela padeceu o degredo e a morte expatriada. Iluminado por um sentimento de justiça, de independência, de anticolonialismo, Tomás Antônio Gonzaga legou-nos, ultrapassando a sua vocação lírica, a ascendência de uma vocação política sacrificada pela emancipação do Brasil. Os fundadores da academia tiveram, ao contrário do que se tem dito, uma iniciativa feliz, ao retirarem do agiológio pátrio o nome do herói, confiando-lhe o destino de uma cadeira que parece fadada a recolher os que noutros tempos e por outros caminhos se devotam ao engrandecimento da nação, decididos a servi-la sem medir esforços. Já originou observações curiosas a coincidência de ter sido português pelo sangue o patrono da cadeira 37 e português pela formação literária o seu primeiro ocupante. Silva Ramos, filólogo, pensando e escrevendo em moldes clássicos, era realmente um filho espiritual de Coimbra, exilado no Rio de Janeiro, entre gentes que deslocavam pronomes e abusavam dos gerúndios. O fenômeno não é novo, e o vemos repetir-se na América com desusada frequência. Deriva claramente da herança linguística. Os idiomas dos grandes grupos sociais originários da Europa tendem a retornar aos antepassados numa forma de hereditariedade semelhante à do mundo biológico. Fiel à mentalidade de herança que se fortalecera definitivamente na fase de formação cultural, Silva Ramos não se preocupou em readaptar-se às exigências do meio em que veio viver e trabalhar. Certamente isso não lhe parecia necessário. A língua era, e ainda é, o único instrumento de expressão entre os dois povos e o laço mais forte de consanguinidade capaz de manter em contato íntimo e fraternal brasileiros e portugueses. Ficou tal como veio de Coimbra, exercendo com serenidade compreensiva a missão de mestre da boa linguagem. Foi um gramático, classificação que, apesar de parecer hoje um tanto pejorativa, corresponde exatamente a certos períodos culturais em todas as latitudes. Com a perspectiva do tempo, poderemos dizer que preferiu ser um selecionador a ser um criador. Conhecer e escolher afiguravam-os talvez mais gratos que inventar e produzir. Em 1931, sucedeu a Silva Ramos o professor José de Alcântara Machado de Oliveira, que durante um decênio emprestou à academia o brilho da sua cultura séria e extensa. Alcântara Machado representava entre nós uma estirpe mental de linhas fortes e bem definidas. Possuía uma formação cultural sólida e de amplos horizontes. Essa formação não se fizera, entretanto, com sacrifício da personalidade, que se constituiu reta e em constante ascensão, e encerrando, segundo o conceito de Maritain, a totalidade dos atributos humanos. Militante da cátedra, militante da política, exercendo no seu meio tão fecundo a velha Faculdade de Direito de São Paulo, ação direta e pessoal, como professor e mais tarde diretor, foi literariamente um tradicionalista. As épocas passadas encontravam nele ressonâncias duradouras. Aprendera com Renan a considerar a tradição o mais forte fundamento da ideia da pátria. Homem do seu tempo, apercebido das realidades atuais, compreensivo e plástico na atuação social, admirava os antepassados, celebrava-lhes os feitos e sentia-se perante eles herdeiro responsável
das suas qualidades e virtudes. O livro de estreia literária de Alcântara Machado, 10º trabalho publicado, porque até aí só as letras jurídicas o preocupavam, é Vida e Morte do Bandeirante. Todos vós conheceis essas páginas admiráveis, retratando o viver simples, austero e frugal dos desbravadores e pioneiros das terras altas do Brasil. O autor se entrega a uma tarefa grata aos seus sentimentos tradicionalistas. Não se trata de um trabalho de pura reconstrução histórica. Por certo, se enquadra no gênero perfeitamente. Sobra-lhe exatidão documental e a recomposição da vida social da época se desdobra em quadros descritivos, quase fotográficos, sem omitir a localização dos fatos, fixando-os à paisagem e aos seus acidentes característicos. Sabia naturalmente que a história deriva da geografia, colocando os personagens no seu meio, identificando-as com ele, conseguiu apresentá-las completas, talhadas, como deveriam ser na realidade num único bloco. Ali estavam associados inseparáveis os dois elementos conformadores da personalidade de Alcântara Machado, o amor à terra e o culto dos antepassados. Deles tirava como barreza a sua lei de equilíbrio no seio de uma sociedade em crescimento, que se alargava em círculos maiores de diversificação à medida que lhe vinham de fora, de outras latitudes, contingentes étnicos de vária origem, portadores de novas forças de conquista e de novos processos de apropriação econômica. Vendo chegar os adventícios, o coração de Alcântara Machado se confrangia e o seu espírito se povoava de interrogações sobre o futuro. É fora de dúvida que o confronto entre os dois quadros, o da expansão bandeirante e o da incorporação imigratória, sobressaltava-o e enchia-o de temores. A propósito, devemos lembrar uma passagem do discurso que pronunciou na Academia Paulista de Letras em setembro de 1940. Por que não nos iludamos, dizia. Aqui está se desenrolando a luta silenciosa e subterrânea, mas incessante e encarniçada dos adventícios entre si e de todos contra nós. Agrava-se de momento a momento o perigo, já anunciado por alguém, de nos tornarmos uma colônia, como as demais neste chão conquistado, fecundado e mantido ileso pela coragem e pelo trabalho dos nossos maiores. Por mais que se digam, e mesmo que sinceramente se esforcem por ser brasileiros, não o são, nem podem sê-lo os recém-chegados. Faltam-lhes aquela integração no espírito da grei, aquela impregnação profunda da sensibilidade pela natureza, que vem do nosso lastro hereditário e determina o nosso modo e a nossa razão de ser. A ação de presença desses representantes de raças tão distantes, preocupados com a satisfação de interesses imediatos, não será ousadia atribuir o declínio sensível das nossas virtudes tradicionais. Aí está, desde logo, o antagonismo das duas gerações, representadas pelo pai e o filho, com as suas transformações de mentalidade e diferenciação social. Em quem estaria a razão? Talvez Alcântara Machado houvesse formulado a pergunta a si mesmo e nos tivesse dado a resposta na passagem da magnífica oração acadêmica anteriormente lembrada. Fácil seria certamente resolver o difícil, sem recusar razões a ambos. Limitemo-nos, porém, à anotação do fato em si, evitando os juízos que os mortos não podem contestar e aproveitando para mostrar como se apresenta nos nossos dias, imperioso e contingente, o problema da incorporação dos imigrantes aos núcleos da população nacional.
A atualidade, com os tremendos ensinamentos da guerra, está a indicar o único caminho possível, apressarmos por todos os meios a transformação dos adventícios em autênticos e bons brasileiros. Depois dessa digressão, retomemos o fio das considerações anteriores para fixar aspectos singulares da fisionomia moral de Alcântara Machado e marcar os ritmos da sua marcha vitoriosa desde os bancos acadêmicos até alcançar o mais alto plano da consagração literária. Todos os adolescentes, opinam alguns psicólogos demasiado imaginosos, levam consigo, ao entrar no mundo dos descobrimentos e surpresas que a idade lhes reserva, um arquétipo, um modelo da personalidade, aquele que desejariam ser e cuja maneira de viver desejariam repetir. Escolhido o modelo, procuram imitá-lo pelos anos afora, muitos sem êxito, outros com simples aproximações, alguns logo desiludidos da difícil empresa. Há ainda os que se desencantam nas primeiras experiências de adaptação e os que teimam em seguir padrões antípodas e incompatíveis com as tendências do temperamento e as condições de tempo e de meio. São geralmente os casos que mais se fazem notar pelo disparatado dos contrastes e a incongruência das atitudes postiças e caricaturescas. Não vemos por aí, com tanta frequência, tartamudos que se julgam Demóstenes, pesquisadores de biblioteca que se consideram grandes eruditos, militares, políticos e estadistas empolgados pela imitação das figuras históricas de Napoleão, Alexandre e César. Quantos desses desencontros, dessas falsificações de modelos, estarão a interferir desastrosamente nos destinos dos homens e dos povos? Se tomássemos a sério a estranha teoria, as verificações da sua aplicação haviam de ser decepcionantes. Não certamente em relação a homens como Alcântara Machado, cujo arquétipo nenhum trabalho daria a descobrir, tal a confessada fidelidade com que o seguiu, honrando consciente e exemplarmente. Nunca o ocultou, e em todas as circunstâncias teve-o presente como supremo mentor das suas diretrizes morais e das suas conquistas de homem de pensamento. Era o pai, era Brasílio Machado, cuja biografia escreveu com tanto carinho e devoção filial. De Alcântara Machado podemos dizer que foi um menino moço, cresceu e educou-se sob a direta e imediata influência paterna. Brasílio Machado, professor, advogado, político e orador, marcou-lhe os rumos da existência desde os passos iniciais. Precoce, reconcentrado, estudioso, aos 21 anos se fazia professor, na mesma escola onde pontificara o pai. A tese com que disputou a cadeira, um trabalho completo sobre medicina legal, revelou uma inteligência vigorosa, honesta e armada com os melhores recursos da cultura jurídica e das letras clássicas. No cômodo silêncio do conformismo. Católico praticante, antes dos 20 anos, converte à religião o próprio pai, velho brigadeiro maçom, anticlerical, excelente protótipo dos homens do primeiro império. Completa afinal brilhantemente o ciclo da sua projeção social, batendo-se, como diria o filho, pela recristianização do Brasil, pela volta ao espiritualismo de uma terra que ao espiritualismo cristão deve em grande parte seu crescimento e sua unidade. O jurista em Alcântara Machado antecipou-se ao homem de letras. A parte mais sólida da sua cultura, a sistemática dos conhecimentos, a orientação filosófica
foram aquisições feitas na mocidade durante o curso de Direito, na velha e gloriosa Faculdade de São Paulo. Ao ingressar no professorado, a sua mentalidade já estava definitivamente conformada e apta a aplicar-se com seguro equilíbrio. Foi por isso um mestre completo e um causídico de rara proficiência. A organização do Código Criminal vem a ser, por conseguinte, uma espécie de coroamento das atividades do jurista, do professor e do advogado. Foi-lhe confiada numa hora de transição política, quando se mudavam as instituições para cuja adoção o parlamentar decisivamente contribuíra. Lembro a circunstância para se salientar como o político sabia sobrepor-se serena e patrioticamente às contingências dos acontecimentos. Esquecendo-se de si, superior às suscetibilidades e às decepções, esteve sempre pronto a aplicar o saber e a sacrificar as comodidades pessoais em proveito das iniciativas úteis à coletividade. Apraz-me destacar mais uma vez esse traço marcante da personalidade de Alcântara Machado. O sentido da solidariedade humana era nele tão forte como a vontade de realizar. Pensava certamente como Montaigne, que quem não vive de algum modo para os outros, mal vive para si. Nas atividades de acadêmico conduziu-se com idêntica elevação de espírito. Já o disseram melhor do que eu por ocasião da sua morte os eminentes confrades congregados em sessão para celebrar-lhe a memória. No acervo dos seus trabalhos, as orações acadêmicas representam uma contribuição literária destinada a durar e a incorporar-se ao patrimônio cultural do país. São páginas vigorosas de penetração crítica, saturadas de sentido humanista, onde o escritor se mostra na plenitude dos seus recursos de expressão. Lembremos-nos discursos de posse e recepção que pronunciou o juízo sobre Silva Ramos, Luiz Guimarães Júnior, João Ribeiro e Joaquim Nabuco. A precisão dos conceitos, o exame das ascendências culturais e os nexos históricos indispensáveis em trabalhos críticos de ampla estruturação transformam os perfis traçados numa galeria rica de conteúdo espiritual e de interesse humano. Alcântara Machado trouxe para os trabalhos acadêmicos a sua deslumbrada capacidade de compreender e aquilatar, sem restrições ideológicas e preconceitos de escola, os valores fecundos da inteligência. Acreditava no préstimo social dos intelectuais e na função política da literatura. A existência de instituições como a nossa não encontraria justificativa plausível no conjunto das atividades sociais. Eu tenho sempre o ouvido atento a dados que vêm da consciência da nacionalidade. E aqui, neste